graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estendemos também o cumprimento daqueles que vão ouvir essa mensagem, assistir essa mensagem pela internet. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos instrua, que Deus fale conosco e que a tua vida receba do Senhor a palavra para que seja orientada, que venha trazer um conforto, uma orientação para o teu dia a dia. Oremos. Nosso Deus, rogamos que o Espírito Santo do Senhor ilumine os corações, que a tua palavra encontre abrigo e que cumpra aquilo que o Senhor deseja. Afaste de nossa mente, do nosso coração, toda e qualquer distração, tudo aquilo que atrapalha a absorção, a compreensão do teu querer. No nome santo de Jesus, abençoe o teu povo reunido, abençoe cada uma dessas vidas. É o que nós oramos. Amém. A tua confiança está em quem? O braço forte que sube a tua vida, quem é? Não são poucas as pessoas do dia de hoje que confiam no seu bolso, que confiam na sua saúde, no seu vigor, na sua inteligência, na sua capacidade de adquirir bens e administrar bens. Outros confiam demais na sua capacidade de convencimento. Consegue vender, como diz o outro, até avião caindo. Não estou dizendo necessariamente que essas coisas estão erradas. Não estou falando para você que não deve haver uma certa confiança na sua capacidade. Porque, de certo modo, a tua capacidade também foi algo dado por Deus. Se for eu dirigir um caminhão lá que o Sr. José dirige, talvez não vai dar certo, Sr. José, não é a minha praia. E talvez mesmo depois de um tempo de experiência eu não consiga fazer com o jeito que o senhor faz. Cuidado, o jeito. Também em determinadas áreas acontece com muita frequência, um é melhor que o outro. E necessariamente não diminuindo o outro, mas exaltando a capacidade que Deus te deu e que você tem. Um tempo atrás, eu preguei aqui nessa igreja sobre o contentamento. Sobre você aprender a estar contente em toda e qualquer situação. E eu fiz questão de frisar um versículo que a maioria de nós sabe decor. Tudo posso naquele... Está vendo? Você sabe. Vamos repetir? Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vidas, muitas pessoas conhecem esse versículo. Poucos, no entanto, conhecem o seu contexto. E hoje eu quero dar uma sequência um pouco além daquilo que nós meditamos na ocasião que falamos sobre o contentamento. Eu convido a abrir as Escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4. Perdão, Filipenses, me perdoe. Filipenses, capítulo 4. O Juan já localizou aí? Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 10, mas a nossa meditação é mais lá no finzinho desse trecho. Mas eu vou ler a partir do versículo 10 para que vocês entendam o contexto
E como o apóstolo Paulo chegou no versículo que queremos estudar, que queremos meditar nesse momento? Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí vem o versículo conhecido: tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto, que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, após esse versículo que é muito conhecido por todos, tudo posso naquele que me fortalece, e que nós entendemos quando eu ministrei sobre essa palavra, de que aqui não está falando de um poder sobrenatural para você fazer coisas absurdas, mas sim um poder sobrenatural para que você vença as adversidades, para que você aprenda a viver contente em toda e qualquer situação, para que você não viva reclamando das circunstâncias, mas que enfrente as circunstâncias e de fato seja uma pessoa vitoriosa, ou seja, tudo você suporta, tudo você passa com a ajuda de Deus. Mas na sequência, ele vai tratar de outro tema também muito interessante para a nossa vida: a providência de Deus aos necessitados. A providência de Deus para aquilo que você necessita. O cuidado, a provisão do Senhor na tua existência. Veja só, Paulo falou: olha, eu não estou dizendo isso por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que situação que Paulo enfrentava? Uma situação de dificuldades. Dá a entender pelo versículo de que ele estava na baixa, ele não estava na alta. Por isso que ele fala: eu não digo isso não por causa da pobreza. Faltavam algumas coisas. Ele não estava em uma Ferrari, de uma mansão. Ele não estava, conforme os defensores do Evangelho da Prosperidade, sendo uma pessoa, conforme essas pessoas dizem, próspera. Mas para Paulo ele era próspero, porque tendo Deus, já tinha mais do que o suficiente. Mas repare o que ele diz: olha, vocês fizeram bem se associando comigo. E qual foi a associação que os filipenses fizeram? Mandaram ajuda para que ele continuasse a proclamar a palavra. A igreja lá de Filipos se reuniu e falou: vamos mandar uma ajuda para o nosso irmão Paulo. E aqui dá a entender que não foi só uma, mas duas vezes mandaram bastante para suprir as necessidades dele.
E ele falou: olha, eu não estou escrevendo isso para que vocês mandem mais doações, não é isso. Mas para que vocês entendam o seguinte: vocês foram usados nas mãos de Deus para suprir aquilo que eu preciso, aquilo que era necessário para que o Evangelho de Deus continuasse a ser proclamado por toda a região. Pois bem, nós, continuando esse texto, vemos ele fazer uma declaração muito bonita. Versículo 18: recebi tudo e tenho a abundância, estou suprido. Desde que esse cidadão chamado Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte. E aquilo que chegou da vossa parte, nós não sabemos se foi em dinheiro, se foi em produto, possivelmente foi em dinheiro. Diz aqui: veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, todo esse contexto aqui que nós queremos introduzir é para falar para a tua vida, para você que está ouvindo essa mensagem, que o nosso Deus é o Deus que prove. No Antigo Testamento falava-se em hebraico Yahvé Raá, Deus proverá, ou Rafá. Esse Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele continua a suprir a necessidade do seu povo. Mas talvez o grande desafio meu e teu é compreender o que é necessidade e o que é um desejo. O que é a tua vontade e o que é aquilo que você precisa. Você já conseguiu perceber que na tua vida, não poucas vezes você coloca como sendo necessidade uma coisa só que você gostaria? Ah, eu queria tanto um celular novo. Aí você coloca: eu preciso de um celular novo. Eu preciso de um iPhone. Eu preciso de um carro zero. Será que realmente você precisa? Ou você quer? Ou você gostaria? Isso é uma questão de sobrevivência. É essencial para que você continue a jornada nessa terra? A grande maioria das vezes a gente vai ter que reconhecer que não. Que aquilo era um desejo e eu coloquei como se fosse uma necessidade. Mas preste atenção no versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Meus queridos, se tem uma coisa que eu tenho absoluta certeza, é que Deus não falha. Deus não falhou, Deus não falha e Deus não falhará. O Senhor teu Deus nunca chegará atrasado. Por outro lado também, o Senhor teu Deus nunca chegará adiantado. E o quanto nós gostaríamos que viesse o pão de amanhã hoje. O quanto nós gostaríamos que o pão nosso de cada dia viesse para o ano inteiro, hoje. Mas não é assim. Ele pode até fazer, mas não é assim. Nós precisamos entender que necessidade aqui é aquilo sem o qual a sua vida não faria sentido ou passaria por uma privação tal que ficaria em risco a tua sobrevivência. Eu vou contar uma história aqui que aconteceu já faz alguns anos. Não vou dar os nomes, mas eu já mencionei isso e vou mencionar de novo. Grava essa frase na tua cabeça. O perreio, o perreio é proporcional. A luta ou a dificuldade é proporcional. Certa vez eu estava numa casa, uma pessoa
com certos recursos financeiros muito além do que eu possuo, e tinha mais pessoas com bastante recurso muito além do que eu possuo, e eles começaram a conversar entre eles sobre as suas lutas, dificuldades, e falando que estava difícil, estava muito difícil, estava difícil. E eu ouvindo aquele clamor, já estava quase abrindo a carteira e dando uns 10 reais para cada um ali, resolvendo a parada de todo mundo. Eu sou um cara abençoado. Eu sou um pastor abençoado. Eu dar uns 10 na mão de cada um e livrava a vida deles. Aí de repente um deixa escapar. Que no meio daquela aflição, no meio daquela dificuldade, ele trocou o carrinho dele lá, pagou acho que 40 mil no carro, comprou à vista. Eu falei, meu Deus do céu, eu ia dar 10 para esse cara que comprou um carro de 40 mil à vista. E fiquei revoltado com aquilo. Aí Deus começou a abrandar meu coração. Deus falou comigo assim, tu larga de ser ignorante, porque o perreio é proporcional. Eu falei, a tua luta pode ser de 100 reais, a luta dele é de 1 milhão para pagar a folha de pagamento. A luta do outro lá que estava chorando as mágoas, que você queria dar uns 10 reais para ele, é uma luta de 10 milhões para quitar um boleto que vence na semana que vem. R$40 mil para ele não era nada. Meus 10 não ia fazer efeito nenhum. Mas sabe por que Deus me levou naquele lugar, naquela situação? Para que eu entendesse de que necessidade vai ser muito na proporção da vida da pessoa. Pense no empresário que emprega 1000 pessoas e que tem debaixo do seu cuidado ali mais ou menos 5.000 pessoas, porque se ele emprega 1000, cada um vira 4, mais ou menos, né? Dá umas 4.000, 5.000 pessoas. E a folha de pagamento dele é 5 milhões. E nessa crise ele estava só com 3 milhões e meio lá na conta. Qual que é a luta dele? É para pagar os 5 milhões, para pagar todos os funcionários. Ah, pastor, mas aí ele consegue no banco. Larga de ser ignorante, eu estou mostrando a proporcionalidade. Você quer ser ignorante? Continue com a tua visão pequena da vida. Mas eu estou querendo ampliar a tua visão para que você enxergue o seguinte: a necessidade dele de 5 milhões é tanto quanto você que às vezes precisa de 100 reais para pagar um boleto. E aquilo Deus me despertou para eu ficar mais esperto. Em que sentido? De que o Deus que supre na minha vida 100 reais, supre na vida dele 5 milhões. E se ele gastou 40 mil, é da conta dele, não é da tua. Você não tem nada a ver com isso, seu enxerido. Voltando aqui para o texto, que às vezes a gente fala, poxa, ele gastou tanto, mas se ele gastou é porque ele tinha, e aquilo no montante que ele precisa não ia fazer a mínima diferença. Era como se num boleto de 100 reais você gastasse 2 reais para comprar um pãozinho. Está resolvido. 2 reais não vai afetar o teu 100, mas já te deu um pãozinho, está resolvido. Volta aqui para o texto. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, diz o apóstolo Paulo, há de suprir. Você crê nessa palavra? Amém. Esse amém foi bonito. Hoje você está suprido. Mas enquanto o suprimento não vem, você crê nessa palavra? Amém. Agora sim. Porque Paulo está falando o seguinte, Paulo está falando para a minha vida e para a tua vida. Primeiro, o nosso Deus é aquele que prove as suas necessidades físicas. Será que Deus se preocupa com o meu corte de cabelo? Eu sei que Deus se preocupa e minha esposa também. Vai cortar esse cabelo, vai cortar esse cabelo. Até que eu pego lá os 20, que depois já subiu, é 25, e dou uma parada no gramado. Deus se preocupa com o corte de cabelo? Sim. Deus se preocupa com a saúde do meu corpo? Sim. Deus se preocupa com o que comer, o que beber, o que vestir? Sim. Lá em Mateus capítulo, no Evangelho de Mateus, ele falou, eu sei que você precisa, Mateus capítulo 6,
Eu cuido das aves, eu cuido do lírio do campo, eu cuido da natureza. Você acha que eu não vou cuidar da tua vida, do que você precisa para comer, o que você precisa para vestir? Ah, Deus, mas eu não tenho aquela camiseta de R$500. Talvez você não tenha mesmo, mas a de 50 também serve. Eu não tenho aquele tênis de R$1.000, mas vai num Conga aí, num Bamba, num meio termo aí de 100, sei lá. Repare bem que Deus tem suprido a tua vida. Eu estou errado? Será que eu estou errado? Será que essa palavra aqui não é verdade na tua vida, na minha vida? Ela é verdadeira, meus irmãos, porque Deus sabe que você precisa. Por exemplo, o profeta Elias, ele foi sustentado por corvo. Sabe o que é corvo? É um tipo de urubu. Sabe o que urubu e corvo comem? Carne. E sabe o que ele levou para Elias? Carne. O corvo teve que jejuar por causa do Elias. Outro dia o pastor Anísio pregou aqui que Deus fechou a boca do leão. O leão teve que fazer um dia de jejum por causa do Danielzinho. Ainda serviu de almofada para o Daniel dormir. Daniel chegou, leão, deita aí que eu quero almofada. Essa juba tua é da hora, vamos tirar um cochilo nela. O texto não diz isso não, mas eu imagino isso. Imagina os 3, 4 leões deitados, tudo com a boquinha amarrada, e Daniel falou, agora eu me deito aqui no meio dessa bicharada e vou curtir uma boa, porque o Senhor enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Amém. Então o nosso Deus é assim, o nosso Deus supre a vida dos seus servos, supriu a vida de Elias, supriu a vida daquela viúva, com azeite da panela, com azeite da botija, a farinha da panela. O Senhor é aquele que veio ao seu cuidado quando tirou o povo do Egito, e o povo precisava comer, Ele mandou o pão do céu, era um maná que caiu do céu. E aquilo era comida para um dia. Se ele pegasse para 2, estragava. Mas na véspera do dia de descanso, ele podia pegar 2 medidas e não estragava. Mas o que é isso, Deus? É a provisão de Deus com a bênção de Deus. Com a bênção de Deus você pega e não falta. E quando é para pegar o dobro, não estraga. A provisão para a tua vida física. Será que Deus preocupa com a minha irmã Neuza e a sua saúde? Preocupa, irmãzinha. Preocupa. Ah, por que Deus não me curou ainda? Não sei. Mas eu sei que enquanto a cura não vem, Ele é contigo. E eu tenho certeza que um dia todos nós seremos curados. De todo e qualquer malefício do nosso corpo. Mas enquanto esse dia não chega e as lutas físicas vêm, o Senhor vai dando graça para a gente atravessar. Ele supre o que a gente comer, o que é para a gente beber, o que é para a gente vestir. Ele supre dinheiro até para pagar imposto. O Senhor Jesus estava entrando no local, eles cobraram o imposto dele, ele falou, Pedro, o que você acha? Devo ou não devo pagar? Ah, tem que pagar, Senhor. Então é o seguinte, Pedro, vai lá no rio, você pega um peixe, dentro do peixe vai ter uma moeda, e você vai pagar por mim e por você com essa moeda. Você está entendendo qual foi o milagre? O milagre não foi moeda não, irmão. Qual a chance de pegar um peixe e ter um valor ali exato para você pagar o imposto exato? Qual a chance? Foi Deus que mandou, falando, olha, eu supro a vida daqueles que estão comigo até para pagar imposto quando é necessário. Tem empresários, tem irmãos que sonegam para o governo, dão um nó de tudo quanto é jeito e falam, todo mundo dá um nó, você está sendo desonesto, você está falando que Deus não dá conta de abençoar você. E para você ser abençoado você tem que sonegar. Desculpa, você está errado. Você está falando que o teu Deus não dá conta de te abençoar. Quando você dá o nó, você está querendo dizer, o meu Deus em Cristo Jesus não consegue me abençoar para pagar o governo. Eu tenho que negar o do governo. É feio isso, né, cara? Mas o teu Deus te dá até para você pagar o governo. É o que Jesus fez na boca do peixe, dando dinheiro para pagar um imposto.
Porque com a bênção de Deus, meu querido, tudo que é necessário, Ele vai te dar. Tudo que é necessário para a tua saúde física primeiro, para a tua saúde emocional. Deixa marcado aí o texto de Filipenses. Vamos lá para Salmos 55, livro de Salmos, no Salmo 55. Versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. Eu vou ler de novo. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 34. Olha um pouquinho para trás. Busquei, 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Você acha que Deus se preocupa com o teu lado emocional? Você acha que Deus se preocupa com os teus sentimentos? Sim. Aqui temor é outra espécie de sentimento. E está falando, busquei o Senhor e Ele me recebeu, e livrou de todos os meus temores. Vai um pouquinho para frente, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Esse versículo, ao mesmo tempo que dá para se aplicar a Jesus Cristo, porque aqui justo está no singular, pode se aplicar também àqueles que são justificados por Cristo. Que o Senhor também olha para as nossas aflições e socorre a gente na nossa necessidade emocional. Quem nunca passou uma tristeza, um perreio de abatimento, uma luta por dentro da alma? Às vezes a pessoa enfrentando uma moléstia que está muito em evidência, chamada depressão, e o Senhor olha com misericórdia para aqueles que estão enfrentando isso? Sim. O Deus que prove, Ele prove também para a tua necessidade emocional. Porém, o nosso Deus também lhe prove para as nossas necessidades espirituais. Vai um pouquinho para frente, Isaías 64. Isaías 64. Gosto muito desse texto. Eu vou ler desde o versículo 1, mas o que eu quero que a gente pense um pouco é no versículo de número 4. Diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazer notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, descestes, e os montes tremeram na tua presença. Versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O livro de Isaías é considerado um livro messiânico, que fala da vinda do profeta
do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus. E aqui ele está falando que o Senhor supre espiritualmente a nossa debilidade. Nós, segundo as Escrituras, estamos mortos em nossos delitos e pecados. E precisávamos que viesse o Salvador para conseguir restaurar, para tirar a gente da cegueira espiritual. E o nosso Deus supriu também a nossa necessidade espiritual, trazendo para nós a salvação, a libertação e colocando em nós do seu Santo Espírito. Amados irmãos, a provisão de Deus é uma verdade maravilhosa. A provisão de Deus é algo que eu preciso exercitar. Volta lá para o texto que a gente estava lendo em Filipenses. E o meu Deus, no versículo 19 do capítulo 4, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O que você necessita? O que ainda não chegou? O que já chegou? O que vai chegar? Vem de Deus. Se é algo bom, perfeito e agradável, vem de Deus. Vem de Deus para a tua vida. Não é o homem que vai trazer, ainda que ele possa usar o homem. Repare que a igreja de Filipos reuniu-se, fez uma coleta e mandou uma oferta para Paulo. Mas na cabeça de Paulo, quem estava mandando aquela oferta? Além da igreja, o próprio Deus. Porque Deus entendia, porque Paulo entendia que eles só fariam aquilo movidos por Deus. E eu te digo mais, não poucas vezes Deus usa uma vida para suprir a outra. Não só com alimento, com uma roupa, um remédio, às vezes uma ajuda para pagar um boleto. Os 10 anos não ia nem resolver, né, Sr. José? Mas Deus usa situações para fazer chegar até você a sua necessidade. Grava isso, necessidade. Em que área? Na área do dia a dia. O que comer, o que beber, o que vestir. Na área das tuas emoções também. E na área espiritual também. Por isso que a palavra de Deus diz: buscai o Senhor e viver. Invocai o nome do Senhor. Buscai, busque, ore, e Ele vai se revelar a você. Vai estar mais forte na tua vida, mais perceptível dentro da tua realidade. Como que a gente aplica essa palavra na nossa vida? Em primeiro lugar, ande por fé. A maioria de nós, a gente espera ter para crer, e está errado. Ainda que seria muito bom, né? Primeiro eu tenho, depois eu creio. Mas não é essa a ordem que Deus fez. A ordem que Deus fez é: eu creio e a provisão virá. Qual a provisão que o Júlio precisa para a vida dele? Eu não sei, mas Deus sabe, Júlio. Deus sabe. Deus sabe aquilo que é o teu querer, e Deus sabe aquilo que é a tua necessidade. E te digo mais: Ele pode fazer as duas coisas. Mas com certeza, a necessidade Ele vai prover. No tempo dele, na hora certa, Ele virá. Reconheça isso da parte de Deus. Seja uma pessoa grata. A Deus está vencendo aí, né, Deus? Cada dia, cada dia. Glória a Deus. Reconheça, dona Dinar, reconheça. Para Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Mais uma vez, consegui tratar do Luquinha. Obrigado, Senhor. Obrigado. Louvado seja o teu nome. Reconheça. Tenha gratidão. Tenha gratidão a Ele pelo livramento. Tenha gratidão a Ele pela provisão. Tenha gratidão a Ele por algo que você nunca pediu e Ele te deu: a salvação.
nunca nem se preocupou com isso, mas um dia Ele se revelou a você e te mostrou o grande amor dele revelado em Jesus Cristo. Ele ainda te deu do Santo Espírito como garantia de que você é dele e Ele volta para te buscar. Agradeça. O apóstolo Paulo diz lá no versículo 20, vamos junto: ora, a Deus, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que ele quer dizer no versículo 20, logo depois do versículo 19? Obrigado, Deus. Obrigado. Eu não tenho, meu Deus, tudo o que eu gostaria, mas com certeza eu tenho muito mais do que eu preciso. E aquilo que eu necessito, o Senhor vai trazer, o Senhor vai suprir, seja através do meu trabalho, seja através de um irmão, de uma irmã, seja através de quem Ele quiser, até passarinho Ele manda fazer entrega. Mas tenha certeza, a tua vida será suprida. Ame a Deus, confie, ande por fé, não duvide, não duvide. Quando o teu coração resvalar, sabe o que é coração resvalar? Quando a gente fica assim: será, Deus, que o Senhor está ouvindo? Será que o Senhor vai me socorrer? Você peça na sequência e fala: Senhor, me perdoa, eu sei que o Senhor vai socorrer. Talvez não do jeito que eu preciso, mas muito melhor do que eu mereço. E a provisão tua virá sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre a minha empresa, porque eu creio e eu ando por fé. Tenha o coração agradecido, viva essa fé. Paulo falou isso aqui na dúvida? Paulo tinha certeza. Tinha certeza do quê? De que Deus ia suprir, porque assim Ele se revelou, assim Ele prometeu, Mário. Assim Ele prometeu, Antônio. A viagem não saiu ainda, ó. Um dia chega. Um dia chega. Deus sabe suprir. Deus sabe cuidar. Fique de pé, vamos orar a Deus. Primeiramente, Deus, pedimos, perdoa quando a gente não anda por fé. Perdoa quando a gente murmura e não confia totalmente de que o Senhor vai trazer. Perdoa, Pai, quando a gente diz que o Senhor vai dar um jeito e a gente quer dar um jeito. Perdoa. Perdoa, Senhor, quando a gente devia agir e não age. Perdoa quando deveríamos fazer e o Senhor iria abençoar o nosso fazer e a gente não faz. Perdoa, mas agora em Cristo Jesus, por causa da tua promessa e da tua palavra, venha ao encontro de cada uma dessas pessoas que aqui estão e traga a tua provisão naquilo que eles necessitam, de tal maneira que o testemunho do teu feito, Deus, seja relatado a todos, e que da boca de cada um aqui saia uma palavra muito clara: grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso estou alegre. Louvado seja teu nome. Ore, meu Deus, para com a dona Regina, esposa do diácono Fumil, que teve esse acidente. Venha cuidar dela, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoe a recuperação, meu Deus, da Aline, esposa do diácono William. Em nome de Jesus, Senhor, esteja também ajudando ela a vencer. Abençoe a irmã Neuza, a irmã Cleusa, cada uma com a sua luta, com a saúde. Abençoe o irmão Ricardo, questão da visão. Abençoe a dona Filomena, essa luta também com o seu corpo. Abençoe a dona Marta, tirando essas dores do corpo, Senhor. Abençoe a Denise, trazendo plena recuperação. Abençoe a Dulce, trazendo vitória sobre essa enfermidade. Abençoe a dona Diná. Abençoe a dona Socorro, Deus. Abençoe meu filhinho também, que talvez vai fazer uma cirurgia nessa terça-feira. Ó Deus de misericórdia,
Seja com cada um dos teu povo, Deus, que necessita da tua intervenção. Eu rogo também, meu Deus, pelos desempregados e por aqueles que têm condição de gerar emprego. Faça com que aconteça, Pai, esse encontro do emprego com aqueles que estão precisando trabalhar. Abra as portas, Senhor. Abençoa a nossa nação. Abençoe para que consigam ganhar o seu sustento com a tua bênção. Também, ó Deus de misericórdia, que o teu povo seja feliz com a tua presença. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.